Eu me chamo Alessandra Zuen e o que me trouxe aqui nessa noite a fazer esse vídeo foi uma grande tristeza no meu coração, um acúmulo de notícias de injustiça cometidas nos dias de hoje, no nosso estado, no nosso país e pelo mundo afora, né? Nós estamos vivendo um tempo de inversão de valores, onde estão criminalizando tudo que é correto, tudo que é certo, tudo que é puro, tudo que é mais sagrado para nós, né? E estão fazendo modismo de tudo que é errado. E pessoas estão sendo injustiçadas aos montes, todos os dias e cada dia mais, né? Hoje eu estou muito triste porque eu vi aqui nas redes sociais, eu vi no Facebook, eu vi no Instagram, uma professora aqui do estado do Espírito Santo, se eu não me engano em Cariacica, que foi demitida por ser contra uma ideologia satânica, que é a ideologia de gênero. Sim, uma ideologia satânica, porque confunde a cabeça dos nossos filhos, confunde a cabeça das nossas crianças, dos nossos jovens, adolescentes, e que tem levado muitos deles, inclusive, ao suicídio. Né? Que aqueles que procuram um tratamento psicológico para saírem dessa confusão mental que essas ideologias vieram causar, né? O que elas causam, os profissionais são proibidos de se manifestarem com a verdade, porque senão perdem também o seu direito de exercer sua profissão. Estamos vivendo um mundo muito difícil, meus irmãos. Está cada dia mais difícil viver nesse mundo de inversão de valores, um mundo invertido. Meus filhos assistiram uma série na Netflix, se eu não me engano, e eu assisti alguns pedaços ali, porque eles assistiam todos os dias, acabei assistindo alguns pedaços. Eu não gosto desse tipo de conteúdo, mas acabei assistindo com eles alguns pedaços onde vinham demônios desse tal mundo invertido, né, que para nós é um inferno, né, o local, o que eles mostram lá, é o próprio inferno, mundo invertido. É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, um mundo invertido, onde os valores foram invertidos, tudo que é ruim, é moda, é certo, é defendido, é protegido por leis, e tudo que é bom, tudo que é sagrado, tudo que é santo, se tornou crime, está se tornando crime, e nós, o povo de Deus, não podemos nos calar. O mundo sim jaz do maligno, como diz a palavra do Senhor, mas essa mesma palavra também diz que nós não podemos nos conformar com as coisas deste mundo, não é verdade? E tô triste também porque não foi só essa professora, e essa professora, né, tem um vídeo aí na internet mostrando os alunos abraçando, chorando junto com a professora, porque ela é uma excelente profissional, é uma professora que tem o amor dos seus alunos, né, uma professora que zela por valores verdadeiros e foi demitida por isso. Tem um amigo também, vereador Gilvan da Federal, aqui no município de Vitória, que está sendo injustiçado, processado por defender a verdade, por defender os valores, que são mesmo valores de Deus, pátria, família, liberdade, que hoje estão criminalizando. Tem duas vereadoras lá de Vitória que vivem perseguindo esse meu amigo Gilvan por ele defender essas pautas, porque elas defendem pautas contrárias, elas defendem os valores contrários. Então hoje chamar um homem de homem é crime. Isso é um absurdo, isso é inadmissível, isso é inaceitável. E posso até ser presa, mas eu vou ser presa defendendo o que eu acredito, defendendo o cristianismo, a família. Estão implantando essa ideologia satânica, ideologia de gênero nos nossos jovens com a desculpa esfarrapada de que é para acabar com o preconceito. O Brasil nunca foi um país homofóbico, nunca foi. Aqui sempre teve espaço para os gays, aliás, espaço inclusive muitos deles privilegiados. Nunca fomos um país homofóbico. Nós vivemos preconceito? Sim, todo tipo de preconceito existe, não só no Brasil, mas até inclusive em outros países muito mais do que aqui, né?
mas preconceito sempre existiu, sempre vai existir com todas as classes. Preconceito contra mulher, preconceito contra negro, preconceito contra pobre, preconceito contra homossexuais, preconceito contra héteros, porque hoje temos isso, né? E sempre existiu, sempre vai existir, mas nós, num geral, do modo geral, nós nunca fomos um país homofóbico. Essa ladainha de que direitos, vamos conquistar nossos direitos, isso é só mentira de Satanás para destruir a família, para destruir a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, para destruir a nossa fé no próprio Deus, para tirar os valores cristãos, valores de família, ali do início, das crianças, né, desde a mais tenra idade. Eles estão tiraram a oração do Pai Nosso, tiraram o hino nacional. Eles não querem mais pessoas patriotas, eles não querem mais cristãos. Eles querem vandalizar, banalizar o Brasil. Isso é muito triste. E eu, estudando aqui a palavra do Senhor no dia de hoje, me deparei com essa palavra e senti o desejo no meu coração de ler para vocês aqui. É uma palavra que diz tudo o que estamos vivendo hoje, das injustiças. Temos um bandido aí concorrendo às eleições para presidente da República, um criminoso condenado em 3 instâncias e cometeu diversos crimes com provas, mas comprou a sua absolvição. E temos homens de bem, homens honrados, pessoas de bem, que estão sendo presas, condenadas, processadas por defender o certo. E isso é muito triste, irmãos. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz do maligno, sim, mas também diz: não conformeis com as coisas desse mundo. Não podemos nos conformar e temos que ajudar os nossos irmãos que estão sendo injustiçados. Vamos abrir a boca, vamos sair às ruas. Vamos protestar, vamos repudiar toda essa maldade. Se você pode fazer o bem e não faz, você já está fazendo mal, está lá na palavra do Senhor. Então, se você tem boca para falar, fala, meu irmão. Se você pode ir às ruas protestar, proteste. Faça um cartaz, vá para as ruas. Vamos fazer alguma coisa, amém? Então, voltamos à palavra do Senhor no dia de hoje, que eu gostaria de ler para vocês. Eu tô com uma alergiazinha no olho, não reparem. Mas está aqui em Isaías 5, versículos 20 a 24. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, aos quais, por suborno, justificam o perverso e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Ai desses! A palavra de Deus também diz que é mister que os escândalos venham, mas ai daquele de onde vierem os escândalos. Para quem não tem temor a Deus, não acredita na palavra de Deus, isso aí não é nada. Como esses que a gente está vendo aí, eu vi ontem, vi hoje, chutando a Bíblia de Deus, jogando no banheiro químico, no banheiro público, a palavra de Deus. Pobres coitados são esses. Porque quando você cai na mão do diabo, Deus te livra. Se você cair na mão do homem mau, Deus te livra. Mas ai de você que cair nas mãos do grande Deus, do Deus de justiça, do Senhor dos Exércitos, porque não vai ter quem te livre, meu irmão.
Não há quem livre o homem da justiça divina. Ai desse que comete injustiça. Ai desse que faz do certo errado e do errado certo. Ai de vocês, servos de Satanás, que têm lutado pelas pautas do diabo e cuspido na palavra do Senhor. Fica aqui o meu vídeo de hoje, o meu alerta e o meu pedido para que todos nós oremos pelo nosso país, oremos pelo nosso mundo. Estamos vivendo os últimos dias nessa terra, eu não tenho dúvidas. Sodoma e Gomorra se levantou e estão provocando a ira do Senhor. As profecias estão se cumprindo e o nosso tempo aqui é curto. Acorda, você que está ouvindo essa mensagem, acorda, porque não temos mais tempo para pensar. Acabou. Estamos em guerra e essa guerra é tanto física quanto espiritual. E o nosso tempo aqui é curto. Que nós possamos lutar pelo que é justo, ajudar os nossos irmãos a enfrentarem essa batalha que estão enfrentando da injustiça, da maldade. A luz incomoda as trevas, sempre incomodou e sempre vai incomodar. E hoje incomoda mais do que ontem. Amanhã vai incomodar mais do que hoje, porque as trevas estão tomando o mundo. As leis estão sendo corrompidas e a culpa é nossa porque nos calamos por tanto tempo. Não nos calemos mais, meus irmãos. Vamos lutar pelo que é justo, enquanto tivermos força. Muitos dizem, não precisa fazer nada disso, porque as profecias, estamos no final dos tempos, mas a Bíblia também diz que nós devemos lutar, que se nós temos a possibilidade de fazer o bem e não fazemos, já estamos fazendo o mal. Já nos diz também que não devemos nos conformar com as coisas deste mundo. Amém? Faça a sua parte para um mundo melhor, mesmo que isso te custe a sua vida, porque morrer com Cristo e por Cristo é lucro. Amém? Agora, viver escravizado e omisso, isso é covardia, e os covardes não herdarão o reino de Deus. Fiquem na paz de Cristo. Uma boa noite. Se possível, compartilhe esse vídeo. Amém? A paz do Senhor Jesus. Deus salve o Brasil. Deus, pátria, família e liberdade. Essas são as causas por quais devemos lutar. Outra coisa que eu vi essa semana que entristeceu demais meu coração, acho que o coração de todo cristão, de toda pessoa de bem, independente de ser cristão ou não, pessoa de bom caráter, pessoa de valores, que viu isso, com certeza sentiu o mesmo que eu senti. A revolta, a tristeza, o desespero em ver um bebê de 7 meses de gestação, ser assassinado no ventre da mãe, menina de 11 anos, com o aval do Ministério Público, com o aval da lei, com a permissão da lei. Engraçado que nosso país é contra a pena de morte. Pena de morte aqui é proibido para bandidos criminosos que matam crianças, que estupram mulheres, que matam pessoas. Essas são protegidas pela lei. Não estou aqui para julgar essa lei, mas eu estou aqui para comparar. É proibido a pena de morte ou mesmo prisão perpétua para um bandido, criminoso, adulto, que estupra, que mata, um bandido sanguinário, mas é permitido a morte de um bebê inocente que não cometeu nenhum crime, indefeso, no ventre da sua mãe. Que, para piorar a situação, tinha um relacionamento de namoro com o seu meio-irmão, filho do seu padrasto, com o consentimento dos pais, e veio engravidar. A mãe disse que foi um estupro, né? Mas depois veio à tona a verdade, que não foi estupro, coisa nenhuma, foi um relacionamento de namoro de 2 crianças com o consentimento dos pais, que teria que fazer
um parto de qualquer maneira, porque já tinha o bebê formado dentro de si. Os meus filhos gêmeos, os meus caçulas, nasceram de 7 meses. Yuri e Marcela nasceram com 2,55 kg e 2,60 kg cada um. Olha para vocês verem. Meus filhos nasceram de 7 meses. Muitas crianças nascem de 7 meses. Né? E meus filhos nasceram grandes, gemelares, 2,55 kg, 2,60 kg cada um. E o bebê formado de 7 meses no ventre dessa menina, que teria que fazer de qualquer maneira um parto, pois a justiça optou que deveria ser um parto de um bebê morto, quando poderia ter sido um parto de um bebê vivo, saudável, perfeito, ter sido colocado para adoção, caso a família não quisesse. Não, mas a justiça quis que se matasse esse bebê, que se punisse esse bebê com a pena de morte e fosse feito um parto de um cadáver. A justiça permitiu. Os pais dessas crianças, que para mim essas crianças não têm culpa nenhuma, né? Para mim a culpa é dos pais e principalmente da justiça que permitiu tamanho crime, tamanha aberração, tamanho pecado. Um bebê formado, poderia ter sido feito um parto, né, mesmo prematuro, já que não queriam levar a gravidez adiante. Poderia ter sido feito, inclusive, um parto prematuro, esperasse pelo menos mais um mês, fizesse um parto prematuro, colocasse o bebê para adoção. Não, mas a escolha da justiça foi a pena de morte para esse bebê. E são coisas assim que nós precisamos lutar, nos posicionar firmemente contra. Nós temos o dever de nos posicionarmos. Nós temos o dever de repudiar esse tipo de coisa. Infelizmente, o nosso mundo jaz do maligno e cada dia mais. Mas nós cristãos, precisamos nos posicionar.